Hello, Biters! Mais uma temporada aqui em São Paulo. A capital paulista nos recebe para diversos conteúdos, porque tecnologia é constante aqui no nosso site. Nós vamos começar conversando com ele, o Danilo, que é diretor de vendas Brasil da Ialo, que é uma empresa sensacional, é uma plataforma inteligente de vendas que você já acompanhou também lá no nosso site, matérias sobre essa grande empresa. O Danilo tem 20 anos de experiência em multinacionais, vem aí com muita inovação, muito conteúdo. Olha, com certeza, muita experiência nessa trajetória sólida aí em diversos principais canais de venda, né? E com as maiores contas do varejo brasileiro, que é muita coisa e com certeza o nosso papo vai render bastante. É um líder apaixonado por tecnologia, inovação e tem pela evolução constante do mercado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Arthur. Seja bem-vindo também a São Paulo. Com certeza estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar na Ialo. Então, como você mencionou, plataforma inteligente de vendas, aonde a gente, através de agentes, visa colocar as indústrias e as grandes empresas em contato com seus clientes e trazendo muita oportunidade de venda. Olha, 20 anos de mercado, passou por diversos, posso dizer assim, problemas, soluções, encontrou muita coisa no meio do caminho. Com certeza. Acredito que transformação digital foi uma bandeira desde o começo da carreira. Tive muitas oportunidades, principalmente nos 13 anos de Ambev, de ajudar a simplificar o atendimento ao consumidor. Mas acho que uma vez que você consiga estar conectado com a tecnologia e sabendo o que o seu cliente precisa, com certeza as empresas vão se inovando e trazendo muito mais conteúdo que geram muitas oportunidades. E é isso, extremamente importante. E um outro ponto que a gente pode trazer para agora é que esse varejo brasileiro, ele vem, né, sempre dinâmico. E ele sofreu também com os diversos cenários do mercado. Nós tivemos crise, nós tivemos mudanças, nós tivemos também, já faz um bom tempo, logicamente, mas a troca da moeda, a desvalorização do dólar, a gente trabalha também e depende disso, né? Tudo mais. Então foram inúmeros problemas, questões, e também teve as grandes viradas, né? E qual foi, na tua opinião, a grande virada de chave que os canais digitais se tornassem tão estratégicos em toda essa evolução? Legal, Arthur, eu acho que não tem como a gente não mencionar a pandemia, né? Eu acredito que a Uhum. pandemia ela foi um agente muito importante na transformação digital das empresas, porque tudo que muitas empresas tinham planejado fazer em 5 anos, eles tiveram que fazer em 5 meses com a pandemia. Então, a partir do momento, as pessoas que até então nunca tinham comprado online passaram a comprar. Acho que você acorda no dia seguinte e está Sim. tudo fechado. Mudou completamente o jeito que as pessoas consomem e o jeito também como elas enxergam essas oportunidades. Então, acredito que ali as empresas que conseguiram reagir mais rápido, elas prosperaram e foi um game changer que com certeza está influenciando a forma como as pessoas compram até hoje. E acredito também que a utilização da inteligência artificial, como a gente está vendo hoje em dia, né, é difícil uma pessoa que não tem um chat GPT no celular e que não consegue utilizar uma ferramenta através de inteligência artificial. Isso também está mudando uma revolução. O nosso CEO, Javier Mata, ele costuma dizer, fazer uma analogia que a inteligência artificial ela vem evoluindo ao longo dos anos. Ela começou lá como ensino fundamental, Sim. hoje ela já é um formado no ensino médio, e ele fala sobre o crescimento exponencial, que ela aprende 3 vezes mais rápido do que um ser humano, e se ela continuar nesse ritmo, com certeza até 2030 a gente vai conseguir uma super inteligência através dela. A gente também fala de uma analogia que se a gente der 30 passos, a gente avança no máximo 30 metros, mas se a gente fizer 30 passos exponenciais, é o dobro da distância da Terra na Lua. Então, a inteligência artificial, ela tem esse poder de transformar os negócios e a vida das pessoas. Um ponto que eu fico às vezes me perguntando é aonde chegaremos, né? Qual é o limite da inteligência artificial? Muita gente fala sobre a questão da substituição, da não substituição dos seres humanos. Eu sempre tenho comigo que ela vai nos ajudar, na verdade, quem souber trabalhar com ela, a ter mais resultados. E é por isso que eu te pergunto, que a gente fala dessas vendas no digital, né? A gente fica pensando assim, como vender mais, e muitos varejistas ainda tratam isso como um atendimento. Mas de que forma seria possível transformar esse canal em um motor propulsor, assim, para vender mesmo, ter resultados financeiros? Legal, Arthur. Eu acho que é muito importante essa questão, porque hoje em dia já é possível, através dos agentes, você fazer
você fazer as vendas acontecerem de uma maneira bem natural. Então, eu acredito que assim, a grande virada de chave não é substituição. Com certeza, a gente tem nos humanos aí, tipo, características únicas. E basicamente na Yalo, o que a gente faz é pegar a skill do seu melhor vendedor e a gente replica e simula ela digitalmente para que a gente consiga todas as melhores condições, todos os melhores skills que esse humano Sim. tenha para que a gente use isso nas vendas. Então, a gente consegue ter meta de vendas, a gente consegue colocar catálogo de produto, a gente coloca o treinamento para o vendedor conseguir vender mais. A gente trabalha com campanhas também com segmentação dinâmica e várias coisas que só um seu vendedor muito experiente conseguiria fazer na prática e ele fazendo isso através da inteligência artificial. E o mais legal ela está disponível 24/7, né? Sim. Então, se ele quer fazer Não tem uma. folga, né? Não tem É, folga, não é um funcionário que vai parar. exato. Então, é o equivalente a você construir um exército de pessoas para trabalhar para você, sem você pagar por isso, obviamente, porque você já tem lá o seu agente e você pegar as melhores skills e Uhum. replicar isso de uma forma digital. Então, é muito importante, você consegue ter um resultado real e acredito que a experiência do cliente falando com ele, ela acaba sendo muito transformacional, porque você personifica, né? Então eu consigo oferecer um negócio para o Arthur que é diferente do que oferece para o Danilo e Sim. diferente do terceiro cliente, mas fazendo isso com escala, porque não é você que determina o que oferece para cada um, você simplesmente dá os Claro. guides e o seu agente toma a decisão do que é melhor com base nos dados da tua empresa e com base no comportamento de compra do seu cliente. Até para que possas ter mais resultado, né? Porque as empresas querem isso, né? Como é que a Yalo, ela utiliza essa IA, então, para potencializar esse trabalho nos times comerciais? Como é que funciona todo esse processo também no atendimento? Legal. Nosso principal agente, ele se chama Ores, ele é um agente de recomendação. Ele lê todas as informações de comportamento de consumo e comportamento de preço que a gente tem Uhum. dentro do ponto de venda, sendo que a gente pode fazer isso de forma totalmente dinâmica, Sim. olhando o preço por ponto de venda, olhando todo o É legal, comportamento né? de consumo, exato, Muito e a legal. gente oferece para ele de uma forma muito estruturada. Então, uma vez que ele conversa com a gente, ele recebe recomendação de compra com base no histórico de vendas dele e quando a gente for fazer uma proposta de upsell, por exemplo, a gente considera tudo que ele não compra, mas ele é alguém do mesmo segmento que ele compra. Então, é um trabalho muito forte de segmentação, é um trabalho de recomendação e um trabalho também que a gente consegue expandir todo o mix do cliente, fazendo com que ele seja extremamente complementar. E uma coisa muito interessante também é que a gente tem os momentos. O vendedor ele tem em média 8 minutos dentro de uma indústria para ele conseguir chegar no ponto de venda, falar com ele sobre tudo que ele tem para falar e sair e continuar a rota dele. E aí o agente ele tem todo o tempo disponível e muitas vezes ele também está no sofá de casa e está Sim. muito mais tranquilo. Então eu acredito que com os agentes e com toda essa recomendação, você transforma realmente uma conversa num negócio e você transforma a sua conversa em receita e traz resultados reais. Você consegue trazer compartilhar com a gente um case, então, que a IA e canais digitais geraram esses resultados? Tu consegue trazer um exemplo mais concreto para que a gente possa Consigo entender também? sim, bem legal, Arthur. Acho que eu tenho dois cases aqui que me vêm na cabeça com relação a isso. No Brasil, a gente tem a Mondeliz. A Mondeliz, assim, só no início do projeto conseguiu aumentar em 12% a venda e o ticket médio dentro dos clientes que estão utilizando o canal. E eles têm aí quase 200 mil pontos de venda que eles estão integrando a plataforma. É Nossa. feito de uma forma bem transparente, então com opt-in para todos, para que você não se torne um spammer e não seja uma experiência ruim, mas uma vez que você consiga colocar, você consegue trazer muitos resultados. E a Mondelez especificamente tem feito um trabalho muito legal, porque eles têm um formato indireto, eles têm distribuidores e eles conseguem, através do relacionamento que eles têm e de todo o foco no projeto, fazer com que todos os distribuidores enxerguem o valor da ferramenta e se proponham a colocar isso em cada um dos seus clientes. E um outro caso legal também, a gente tem a Coca-Cola da Nigéria, Uhum. então
que conseguiu crescer. Ela foi uma das primeiras a implantar o Wores, o agente que eu mencionei, Uhum. e eles chegaram a crescer 44% em média, o ticket médio dos clientes. Então, Vamos lá, 12% num caso e 44% no outro. Falando em números, isso deve ser, com certeza, gigantesco. exato. Mas, na tua opinião pessoal, como um cara que está à frente aí, há 20 anos trabalhando com multinacionais, já conseguiu pensar na diferença que isso fez para as empresas no longo dos anos? Conseguiu medir isso na tua cabeça? Passa isso? Sim, inclusive essa é a nossa bandeira, sabe? Diferente de você ter um bot para Aham, atendimento, que é como as pessoas costumavam chamar antigamente, a gente se focou realmente no resultado e você trabalhar um agente. Porque quando você vai fazer a construção de um bot, você faz uma árvore de decisão, sim. coloca todas as possíveis atitudes e todas as possíveis ações, interações que ele possa ter, e isso, inclusive, pode dar vários erros. Quando você coloca um agente, você treina como se fosse realmente uma pessoa do seu time para conseguir fazer o que você especificamente quer que ele faça. Então, a diferença de um número para o outro é basicamente a utilização desse agente de recomendação que eu mencionei, que é uma coisa relativamente nova que a gente está implantando junto com os clientes. Então, a gente vê números reais. Por isso que fica tão fácil ele contratar Yalo e ele crescer tanto, porque uma vez que ele faça isso e a ROI dele seja muito Sim. positiva, aí não tem motivo, não tem nada que impeça a gente continuar a expandir. Então, normalmente a gente começa pequeno, a gente testa os resultados e depois, como eu mencionei, a gente passa para 200 mil pontos de venda, a gente tem clientes com mais de 1 milhão de pontos de venda e hoje a Yalo, por exemplo, ela já tem mais de 4 milhões de pontos de venda no mundo, transacionando mais de 4 bi de dólares por dentro da plataforma. Então são números bem relevantes, mas o que a gente mais se orgulha é de ver que não só pela plataforma, mas que com o ecossistema como um todo do cliente, omnicanal, Uhum. melhora muito e consegue trazer resultados. São números gigantescos, né? Que a gente espera que só aumentem, né? Se a gente olhar para os próximos 3 anos, né? Um futuro tão próspero que está acontecendo, qual vai ser o próximo salto da tecnologia, assim, conversacional, na tua opinião? E mais uma pergunta nessa mesma. Quais são os próximos passos que a Yalo vai dar daqui para frente? Legal. Pergunta aí bem difícil para a gente falar sobre o futuro, até porque acho que surpreendeu todo mundo, mas eu diria que a experiência da IA ela vai ter cada vez menos fricção, né, Arthur? Uma vez que a gente está vendo que mais pessoas novas estão utilizando, as pessoas mesmo, como eu mencionei no começo, já estão utilizando a inteligência artificial. Antigamente você tinha que escolher um modelo, hoje o GPT-5 já escolhe o modelo para você. Então eu acredito que com menos fricção, a tratativa vai ser cada vez mais natural. Cada vez mais as pessoas vão aceitar esse tipo de coisa. Se falasse há 5 anos atrás de você fazer um pedido pelo WhatsApp com um agente, praticamente impossível disso acontecer. E eu não vejo mais essa resistência para o futuro. Outra coisa que eu acho é que os clientes eles vão ter cada vez mais experiências omni, então a gente não vai falar só numa conversa, a gente vai falar talvez numa ligação Sim. e a gente vai falar em outras modalidades. Então não importa aonde o seu cliente esteja, você como negócio tem que estar lá. Você tem que colocar o seu negócio e tem que atender o seu cliente aonde ele quer ser atendido. Sim, tem que ser, você tem que ser presente, a sua empresa tem que ser presente. Tem que ser presente, exatamente. E a gente tem também a parte de cada vez mais você ter vários agentes especializados. Então, hoje é possível que você crie uma empresa com inúmeros funcionários através de agente, que eles dão muita produtividade, muito tempo livre para o seu time fazer o que um humano faz melhor. Uhum. E acho que o grande segredo desse negócio vai ser a orquestração, porque uma vez que você tem esse exército, você tem que ter uma cadeia de comando, saber exatamente quando utilizar o quê, e acredito que essa da personificação ela vai ficar cada vez mais natural. Então você sabe que aquilo é para você. Assim como quando você recebe um tráfego pago que você está falando sobre viajar e você recebe exatamente o Sim. destino que você está falando na viagem, eu acredito que esse seja o futuro. E a Yalo, ela está se preparando para isso da melhor maneira possível. Então, a gente já está testando um modelo de voz para que, tipo, ele também consiga falar com a nossa Conversar com a IA. pessoa, né? E assim,
É impressionante. Eu estava no México semana passada e é impressionante ver como isso está natural. Então, hoje já está muito parecido com você falar com um humano e eu acredito que para frente vai ser ainda melhor. Acredito também que o fato de você, dessa orquestração, é o nosso negócio. Então, você tem os agentes ali trabalhando e a gente também está desenvolvendo para o final do ano uma agente que chama Iris, que é de marketing, que todas essas partes de campanhas personalizadas, o que performa e o que não performa, ela toma decisão sozinha pelo business. Então, ela Legal. consegue ver com as mensagens que você Ela enviou. consegue analisar o que está acontecendo analisar o cenário do mercado? Exato, ela vê assim, você quer colocar uma promoção para quem eventualmente não comprou nos últimos Aham. 30 dias. Só que se você programa isso de uma forma, isso pode virar um spam, porque você vai colocar vários produtos, várias situações. E aí ela consegue ver o que mais performa, ver pelo ponto de venda e te sugerir as melhores campanhas e as coisas que mais performam, que com certeza você também na física já foi impactado por um bot que Sim. fica te mandando mensagem todos os dias, não sabe quem você é e não sabe o porquê você compra. Então, eu acredito que a gente orquestrando melhor essas promoções, a gente vai conseguir fazer com que as empresas tenham muito mais rentabilidade. Quer fazer um teste se funciona isso na física, é só abrir um CNPJ. Você vai receber inúmeras mensagens de um bot querendo que você abra conta com crédito pré-aprovado, eles nem sabem se você existe de Exato. real ou não. Mas muito legal esse papo para a gente conversar aqui hoje, entender um pouco mais também da Yalo, essa ferramenta, né? Acho que vale nessas nossas considerações finais, né? Acho que a gente tem que acelerar essa jornada, Danilo. A gente tem que chegar ainda mais longe, não é mesmo? Com certeza. Eu acredito que a IA ela está transformando a vida das pessoas e a vida das organizações. Eu acredito nisso como uma ferramenta, como um impulso, como um foguete, como eu mencionei, para que a gente consiga chegar na Lua. E a Yalo segue comprometida a ajudar as empresas nessa jornada de transformação digital e no que precisar para que a pessoa tenha resultado real e não só um selo de IA ou um canal de atendimento. Então, se tiver alguém que está nessa jornada, que precisa transformar o próprio business, estou à disposição para bater um papo e para ajudar nessa jornada de transformação. Maravilha. Danilo, muito obrigado por estar aqui hoje conversando com a gente, iniciando essa nossa nova temporada aqui de São Paulo. A gente vai ficando por aqui. Logo, logo vem mais um episódio. E não esqueça, né? Sempre a sua dose diária de tecnologia aqui no Café com Bytes.